Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, conteúdo Artigo de Opinião Retomada 2. Antes, vamos para os nossos recados. Se você utiliza o Google Class para realizar os seus estudos, acesse a atividade obrigatória e através dela, dessa resposta, de resolvê-la, você irá registrar a sua presença automaticamente. Então, não deixe de respondê-la, responda. Você que está pela televisão realizando seus estudos, mantenha contato com o seu colégio para que você possa retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Agora vamos aos objetivos da nossa aula. Eles são ler e compreender um artigo de opinião, estabelecer relações entre tese e argumentos, distinguir fato de opinião, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor, estabelecer relações lógico-discursivas, reconhecer efeitos de sentidos. Iremos trabalhar com a questão da argumentação e recursos de expressividade, a linguagem utilizada com a intenção de persuadir no artigo de opinião. Veja só essa imagem. Nós temos dois personagens e para um deles o numeral ali no chão é 6, para o outro o numeral é 9. E eu pergunto para você, qual é a sua opinião e qual é o seu argumento a respeito disso? Veja só, a opinião de um é que é o 6, a opinião do outro é que é o 9. Cada um apresentaria um argumento, porque do ponto de vista que ele está, aquele número realmente, ele está com a parte maior ali, a parte arredondada, podemos dizer, para o lado dele. Então, olhando daquele lado, realmente é um 9. Ele olhando para esse lado, a parte arredondada do numeral está para baixo. Então, para ele, é um 6. Seriam os argumentos que eles poderiam apresentar diante desse numeral. Cada um está certo do ponto de vista que está olhando, da sua opinião. E a respeito de argumentação, gostaria que você olhasse essa citação. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Desmond Tutu é um pensador, arcebispo, certo? Reconhecido mundialmente aí, no continente africano, e ele dizia isso, um ensinamento do pai dele, inclusive, né? Que não adianta você gritar, levantar a voz, você precisa ter bom argumento para discutir, e não ter boa voz, ter um volume alto. E com base nisso eu te pergunto, como ter um artigo de opinião persuasivo? Através de argumentos. Mas como eu vou fazer esses argumentos? É o que veremos hoje. Existem argumentos que servem para comparar, para exemplificar, para citar especialistas. Então existem alguns recursos argumentativos que são possíveis utilizar, é possível utilizá-los no artigo de opinião. Agora vejamos o artigo de opinião que já trabalhamos novamente para embasar o nosso estudo. Lembrando que artigo de opinião é um gênero textual, dissertativo, argumentativo, que possui a finalidade de apresentar um tema e o ponto de vista do autor sobre ele. A argumentação é o principal recurso utilizado, objetivando persuadir o leitor a concordar com a opinião do autor. E agora, vamos ao nosso artigo de opinião em questão, que é o Hora de Me Virar Sozinho, com Roseli Saião. Quanto mais se cresce, mais é preciso aprender a não depender tanto dos pais. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia, porque estava deixando tudo organizado para o dia seguinte, e você ficou bem chateado. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para seu pai levá-lo até lá. Mas ele chegou muito cansado e disse que teria de ficar para outro dia. Você ficou mega frustrado. E naquela noite, então, em que estava sem sono e pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir porque teria de levantar muito cedo no dia seguinte. Aí bateu uma tristeza tão grande que deu até vontade de chorar, não foi? Por muitas vezes, você fez algum pedido à sua mãe ou a seu pai que eles não puderam atender, porque tinham outros compromissos. Não importam quais, e você ficou bravo, magoado, com raiva até. Há um pouco de razão em sentir tudo isso.
Quem é que gosta de ser deixado de lado, de não ser atendido na hora exata em que quer ou precisa de alguma coisa? Ninguém. Mas sabe como a vida é. Mãe e pai sempre precisam cuidar dos filhos, mas cuidar não significa fazer tudo na hora que eles querem. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Eles trabalham, têm amigos com quem querem conversar, têm parentes que às vezes precisam deles, têm de dormir e descansar, tomar banho e comer muito mais. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso o que gostaria de fazer. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso é bom ir treinando desde já. Fizemos a releitura de um artigo que já trabalhamos na aula anterior, agora faremos um quiz juntos. O que predomina no artigo de opinião lido? Letra A, narrativa de fatos. Letra B, instruções para resolver o problema. Letra C, argumentos para provar uma ideia. Essas três possibilidades existem, elas estão presentes no artigo de opinião, mas uma delas predomina, é o que mais tem no artigo de opinião. E o que é? O que você pensou? Se você pensou na letra C, está certo o seu pensamento. Predomina no artigo de opinião argumentos para provar uma ideia, certo? No início do artigo é mostrado o ponto de vista e no decorrer, no desenvolvimento do artigo, os argumentos para provar a ideia da autora, a opinião dela. Mais um quiz, falando então sobre fatos. Na maioria do artigo nós temos argumentos, mas também temos fatos. Quais alternativas indicam fatos? Letra A. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas. Letra B. Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia. Letra C. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. E aí? Quais alternativas apresentam fatos? Se você pensou na letra A e na letra B, seu pensamento também está correto nesse quiz. Letra A e letra B apresentam fatos. Nós temos aqui, na letra A, o fato da criança querer ir comprar alguma coisa, né, um jogo. E na letra B, o outro fato é você ter pedido para sua mãe assistir um filme e ela dizer não. Também é outro fato. Dois acontecimentos. Agora, o exercício de número 1. Na esfera jornalística, são frequentes os textos sem assinatura, principalmente em relação às notícias. Os artigos, pelo contrário, são sempre assinados, porque a identificação do autor é importante. Responda.
Respondeu? Qual a importância de ter a assinatura, o nome do articulista? Confira sua resposta, lembrando que, se a ideia é a mesma, mantenha com suas palavras. Porque se trata de um texto opinativo, que expressa um ponto de vista pessoal. Além disso, facilita a pesquisa de dados como formação acadêmica, experiência profissional, área de atuação. Isso mesmo. A ideia do articulista assinar é porque é a opinião dele, não do veículo de comunicação, do jornal, da revista. É a opinião apenas daquele autor sobre o tema. E também é possível que o leitor pesquise informações sobre o autor para saber se o que ele está opinando ele tem base, experiência nessa área para ter crédito, credibilidade nos argumentos. Exercício de número 2. Letra A. Identifique palavras ou expressões que indiquem uma linguagem mais informal. Letra B. Qual é o provável motivo do uso dessa linguagem? Então temos aqui 3 trechos. Faça a releitura e encontre palavras ou expressões informais. Respondeu, identificou palavras ou expressões informais? Então corrija a sua resposta. Nós temos aqui os termos mega frustrado, bombando e a expressão bateu uma tristeza. Sim, são palavras e uma expressão que mostram a informalidade no discurso da articulista. E porque ela utilizou algumas expressões ou palavras informais? Para aproximar-se do leitor, estabelecer uma conversa, deixando o texto mais claro e mais objetivo também, já que é voltado para crianças esse texto e adolescentes. Agora, verifique o tipo de argumento que pode ser utilizado em um artigo de opinião. Temos argumentos que podem ser de base científica. O argumento científico tem dados científicos ou estatísticos. Pode ser um argumento de autoridade, onde terão citações diretas ou indiretas de pessoas com credibilidade ou especialistas no assunto. O argumento ele pode ser de valoração, que são conceitos ou ideias respeitados por todos. Ou o artigo pode ser pouco fundamentado, quando ele tem um apelo emocional, clichês ou chavões, exemplos pessoais. Ainda o artigo de opinião pode ter argumentos de ironia, que são construções em que se fazem insinuações ou se diz o contrário do que se quer dizer para criticar. Ou então pode ter argumento de exemplificação, apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia.
e também argumentos de comparação. Duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Com base nesse tipo de argumentos, também nós temos aqui a formação, alguns dados biográficos da autora. Roseli Saião, psicóloga e consultora educacional, tem mais de 30 anos de experiência em clínica, supervisão e docência, foi colunista dos jornais Folha de São Paulo, Caderno Folhetim e Notícias Populares. Presta consultoria em empresas e escolas, dissertando sobre cidadania e sobre educação de crianças e de adolescentes. Com base nos argumentos e na biografia da autora, respondemos à questão número 3. Com base nas credenciais e nos argumentos da autora, pode-se afirmar que há um misto de dois tipos de argumentos presentes no texto. Explique. Pode começar. Respondeu, consigo identificar, com base na biografia da autora e nos conceitos que apresentamos antes, quais são os argumentos, os dois, que aparecem bastante nesse texto? Veja só a nossa correção. Pode-se afirmar que há um misto entre argumentos de autoridade e de valoração, pois a autora é psicóloga atuante na área de educação de crianças e adolescentes e também apresenta ideias que são respeitadas por todos. Isso mesmo, são os dois tipos de argumentos mistos aí que aparecem. A autora ela tem experiência, então tudo que ela mostra, que ela apresenta, que ela cita é de autoridade. E também são frases, são conceitos que todos concordam, então há um misto desses dois tipos de argumentos. Agora respondemos o número 4. Letra A. Qual é o tempo dos verbos destacados? Letra B. Explique a relação do tempo verbal e o contexto. Nós temos os verbos pediu, ficou, queria, chegou, estava, deu e foi. Pode responder.
Respondeu? Então confira. Letra A. Os verbos estão no pretérito, isso mesmo, no passado. Letra B. Emprega-se esse tempo verbal no contexto porque os parágrafos iniciais procuram ilustrar experiências em que as crianças não têm ou tiveram seus pedidos satisfeitos. Esses verbos, como vimos ali, estão no passado porque eles mostram situações anteriores ao momento em que a autora fala, ou são exemplos que já aconteceram, já podem ter acontecido com as crianças ou com os adolescentes. Agora, ainda sobre a questão verbal, responda junto comigo esse quiz. Há um pouco de razão, mas sabe como a vida é. Mãe e pai também têm uma vida para levar. Não é sempre que eles podem atender aos filhos. Nessa parte do texto, emprega-se outro tempo verbal, o presente. Porque é o tempo verbal que? Porque foi empregado o presente nesses trechos. Letra A. É usado apenas para contar uma história. Letra B. Empregamos para defender ideias. Letra C. Trata de assuntos que virão a acontecer. Letra D. Ajuda a criar o contexto, a situação. O que você pensou? Porque a articulista, a autora, utilizou o presente nesses trechos. Se você pensou na letra B, que ela utilizou o presente para mostrar as suas ideias, o seu ponto de vista, realmente, isso mesmo. É esse emprego, essa utilidade do presente nesses trechos. Agora, estamos chegando ao fim da nossa aula e o que aprendemos hoje? Leitura e compreensão de um artigo de opinião, relações entre tese e argumentos, distinção de fato e opinião, marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor, relações lógico-discursivas, efeitos de sentidos. Temos as referências do nosso material, se você quiser consultar mais sobre o assunto. Agora estamos no fim da aula, continuo desejando para você dias melhores, continue bem e bons estudos!